Olá, estamos começando mais um informativo da ADAB e hoje recebemos em nossos estúdios o Rodrigo Santos, ele que tem mais de 32 anos de experiência em comércio exterior. Ele é também CEO da Zion BR Tecnologia e Soluções para Comércio Exterior e proprietário da marca do ImpWeb. Hoje o nosso tema principal será sobre o sistema de gestão de catálogos de produtos do novo processo de importação. Muito obrigada, viu, Rodrigo, pela sua presença. Eu que agradeço, Eric, agradeço também ao presidente Walter e ao Marco, que dá essa oportunidade de vir esclarecer um pouquinho mais das dúvidas dos despachantes a respeito desse novo processo do catálogo de produto, né? Então, estou aqui para poder ajudar se for preciso. Rodrigo, primeiro, né, muitos despachantes profissionais da área ainda têm muita dúvida sobre essa novidade. Então, o que são os catálogos de produtos? O catálogo de produto é um passo importante nesse novo processo de importação, que é necessário antes da declaração do INPE, que é a Declaração Única de Importação. E sem ele não é possível hoje, por exemplo, registrar uma do INPE. E isso é feito junto com o importador e o despachante, trabalhando juntos para poder desenvolver o catálogo de produto. E hoje qual que é o prazo de obrigatoriedade para a implantação do catálogo de produtos? Érica, isso é uma pergunta que muitos despachantes ainda têm muitas dúvidas, né? Apesar das últimas webinários que a Receita fez, né? Com o Thiago, com o Zambrano, ainda não ficou tão claro para as pessoas como é que é feita essa implantação, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que discutir é que em outubro será feita a primeira fase dessa implantação. E isso envolve poucas empresas, né? Porque são empresas que trabalham com RECOF, REPETRO, admissão temporária, sem anuentes e marítimos, né? Então, se a gente for levar isso ao nível das empresas hoje que trabalham com esse tipo de regime, nós estamos falando em torno de 5%, né? Então, são poucas, né? E eu acredito que, efetivamente, a partir de janeiro, nós vamos ter uma grande demanda dessa obrigatoriedade para os despachantes e para os importadores, né? Esse prazo já está definido no escopo, então é importante dizer que, apesar da grande maioria da exigência ser para janeiro, nós temos que se preparar para outubro, né? Então é importante deixar isso claro, para os despachantes poderem também ter essa consciência de começar o trabalho o quanto antes, para não deixar para a última hora, né? Exatamente. Você falou sobre essa questão do papel importante do despachante aduaneiro e como que ele pode se adequar, inclusive, para participar desse novo mercado, né, Rodrigo? Exato. Primeiro ele tem que estar atento a essas mudanças, né? E muito atento ao calendário de implantação, né? Então, eu sempre digo, quanto antes ele tomar a iniciativa para fazer essa implantação do catálogo junto aos seus clientes, junto aos seus importadores, é muito importante. Falando um pouquinho sobre essa questão, inclusive, da implantação, hoje, de quem que é a responsabilidade, tanto da gestão quanto da implantação desse catálogo de produtos? Essa é uma outra pergunta que nas minhas apresentações, nas minhas divulgações, é uma pergunta muito feita para que cada um tenha um pensamento, né? Então, eu diria que definiria da seguinte maneira: a responsabilidade do preenchimento do catálogo de produto é do importador, né? Mas o maior interessado nesse catálogo de produto é o despachante aduaneiro, sem dúvida nenhuma, porque sem o catálogo o despachante não consegue evoluir com o registro da sua declaração de importação, né? Então, apesar de depender do despachante fornecer essas informações, ele não é o principal responsável. O responsável, sim, é o importador, né? Isso é muito importante deixar bem claro também para os despachantes poderem ficar atentos, né? Rodrigo, outra dúvida que eu acredito que seja bem comum, né? O profissional despachante aduaneiro, ele deve ou não cobrar por esse serviço de gestão e implantação? Perguntas quentes, hein?
Participei recentemente do webinário também a respeito dessa questão. A gestão do catálogo de importação, ele pode ser feito tanto pelo importador quanto pelo despachante aduaneiro, né? Só que a gente sabe que a adesão, a conscientização desse catálogo tem que ser feito pelo despachante ao importador. Então isso, em meu ver, vai levar essa responsabilidade de gestão para o despachante aduaneiro, né? Então cria-se hoje um novo serviço, uma nova demanda, que é a gestão do catálogo de produto, tá certo? E isso eu acredito que tem que ser, de alguma forma, ser cobrado. E eu digo até mais, com a elaboração desse catálogo de produto, feita pelo despachante junto ao importador, esse catálogo acaba sendo só do importador, não é do despachante, né? Então, uma vez que o despachante preparou, elaborou junto com o importador, e porventura existe uma rescisão de contrato por um determinado período, esse catálogo de produto vai junto com o importador, né? Então é importante ter essa consciência que o trabalho todo que você fez, que você elaborou, que você demandou do tempo, do teu pessoal, pode ser simplesmente levado para outro despachante e ele dá continuidade, né? E o tempo que você investiu, né? E as horas que você colocou nisso. E aí a gente tem até uma outra ideia também, que eu não vejo um outro momento melhor do que esse para os despachantes poderem dar continuidade a um serviço que não vai se repetir. Pelo menos não tão cedo. Eu sou desde 92, eu estou na área de papel, fazia a declaração de importação no papel, na quarta via ainda, né? Então eu venho acompanhando a evolução dos Comex. Veio na parte de papel, depois veio orientador, aí depois veio a parte web com a parte do certificado digital, e hoje veio a demanda do INPE. Em nenhuma dessas, o despachante não teve a obrigatoriedade de estar tão junto com o teu importador. Então ele precisa estar junto. Isso é uma onda que vai vir e ele tem que aproveitar tanto o importador quanto o despachante. Por que importador? Porque é a oportunidade do importador sentar, analisar seu banco de dados de produtos e poder fazer da maneira correta, né? O NCM, a descrição, e isso vai ajudar muito no trabalho, na evolução do trabalho do despachante. Então, eu sei que a cobrança é difícil, né? A gente escuta muitos despachantes que não tem como cobrar, tá muito enxuto, pede, o importador não escuta. Mas cada despachante sabe quem e o quanto cobrar pelo serviço. Então eu acho que é uma situação que eles têm que realmente pensar e aproveitar essa oportunidade que, no meu ver, não vai voltar, pelo menos não tão cedo. Rodrigo, é muito legal esse bate-papo que nós estamos tendo hoje, até para você esclarecer algumas dúvidas comuns sobre essa novidade, esse novo cenário do comércio exterior. Inclusive, como você disse, né, a profissão ela vem se atualizando e o profissional ele tem que estar preparado para isso, né, para esse novo mercado, né? Como que é a sua visão com relação a isso? Olha, eu acho que o despachante aduaneiro ele é o principal operador de toda a cadeia logística, né? Por tudo que passou no comércio exterior, o mais afetado é o despachante, tá? E aí eu estou dizendo desde a época do papel, que a gente tinha que levar a guia de importação para o fiscal a bater atrás da guia e você tinha que controlar aquilo de alguma maneira.
a muito popular quarta via de DI, né? Então a gente tinha que perfurar isso lá em Guarulhos, perfurava e levava isso para o fiscal e era um serviço, como é hoje, tão importante. Muitos despachantes me dizem que a profissão uma hora não vai mais existir. Muito pelo contrário, eu acho que a profissão do despachante, em comparação com o que era antes, só tem a evoluir. O despachante vai ser muito mais importante do que a época que ele tinha que levar uma quarta via para o fiscal carimbar e retirar a carga. Hoje ele é mais do que isso, ele é um consultor. Né? Então, eu vejo a evolução do despachante nesse novo papel dele ser principalmente a pessoa que vai levar essas modificações, vai transformar isso junto com o importador. Então, eu acho que o papel do despachante evoluiu e vai evoluir muito mais ainda, tá? Rodrigo, nós conhecemos aí o seu trabalho, você tem uma trajetória notória no comércio exterior. Hoje, na sua opinião, na sua visão, quais são as principais dúvidas, preocupações do profissional despachante aduaneiro, inclusive durante as suas apresentações? Um dos pontos que eles me trazem com relação ao catálogo de produto é a dificuldade de levar para o importador a questão da relação de atributos para ser discutidos com o importador. Aí nós estamos mais focando no catálogo, que acho que é o que o pessoal sempre me liga, a gente divulga e insistentemente acaba caindo nessa questão. Como é que eu faço para poder levar para o meu importador uma relação de atributos em que ele possa analisar junto com o engenheiro, junto com o exportador, junto com a pessoa responsável na empresa, e ele possa me trazer essas informações e que eu possa importar isso para o sistema. Isso é uma das, tá? E aí eu sempre digo, acho que existe algumas coisas, entre elas que eu sempre oriento, a planilha de atributos, né? Então a planilha de atributos, você pede isso para um bom sistema, tem que ter isso, né? E esse sistema te traz isso. Você insere as informações no sistema, ele analisa e te devolve com atributos. E o segundo ponto é inserir a informação no sistema. Esse ainda é pior do que o atributo, porque muitos deles perguntam: meu importador não tem banco de dados. Como é que eu faço? Posso buscar isso no Syscomex? Eu falo, você pode buscar no Syscomex desde que você tenha 2 anos sobrando da sua vida. Porque eles limitaram e eles estão freneticamente parando e barrando quem tenta fazer essa raspagem de dados no Syscomex, né? E aí eu falo, olha, a segunda ou terceira alternativa, né, seria buscar isso no próprio sistema. O sistema do próprio despachante. Eles têm essas informações lá dentro, eles têm isso. Então é possível buscar esses dados dentro do próprio sistema. E lá você tem, inclusive, o histórico. Legal. Do que eles podem fazer. E por último, né, que eu acho que é inevitável, a gente não focar no passado, né? A gente tem que focar isso no que o importador planeja trazer. Então, nem tudo que ele trouxe ele vai trazer no futuro. Então, acho que o trabalho e o foco deve ser no futuro. Então não adianta, às vezes eu tenho cliente que me chama e pergunta: Rodrigo, eu tenho aqui um importador com 80 mil itens, 50 mil itens, 60 mil itens, preciso implantar isso até outubro. E eu falo, olha, eu acho que o caminho não seria esse. O caminho seria você fazer o levantamento do que ele fez no último ano e dentro desse levantamento saber o que ele pretende no próximo ano, né? Então, essa é uma orientação que eu digo. E eu acho que, por último, e o mais importante que eu tenho sentido nessas apresentações, nessas demonstrações que a gente tem feito até por sistema, é uma preocupação
que não vem de hoje, que é a preocupação exatamente com a parte do certificado digital do despachante. É a vida dele. Sim. É como se ele autorizasse alguém a usar uma carta branca, o certificado dele, para buscar dados, ou assinar dados, ou responder por algo que ele deveria estar sabendo. E muitas empresas hoje estão utilizando a parte do certificado digital para busca de dados que às vezes nem o despachante sabe, mas acaba usando o certificado deles, né? E essas empresas que também fazem essa venda de dados, que muitas vezes não sabem nem a origem desses dados, não sabem nem se esses dados são realmente reais, né? Acabam que oferecendo esses trabalhos, e a gente tem que ter essa preocupação, essa cautela, exatamente, de poder conhecer a empresa, saber se a empresa realmente é idônea, para poder entregar um documento tão importante que é o documento do certificado digital, né? Então, isso, no final das apresentações, é o que eles freneticamente me perguntam. Qual a sua responsabilidade com o meu certificado digital, né? Então, isso é importante consultar as empresas, consultar quem é que você vai estar trabalhando para poder ceder um documento tão importante que é o seu certificado digital. Né? Então, essa é a ideia. Rodrigo, para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre o papel hoje que a DAB exerce, não só no apoio do despachante aduaneiro, mas também trazer temas informativos até para o profissional conseguir se adequar a esse novo cenário de mercado, né? Olha, a DAB eu conheço há muitos anos, com nosso querido Walter, presidente, né? Conversei com ele muitos anos atrás, desde a época da formação da DAB, e eu vejo a DAB crescendo, e crescendo muito. E uma das coisas que eu vejo, até o Michael, quero agradecer ele também, né, pela essa oportunidade, trabalhando nos grupos de WhatsApp. E por incrível que pareça, por tantas redes sociais que existem, mas o despachante ele é o seguidor do grupo dos WhatsApp, e com esse grupo da DAB, que ele tem feito por assuntos, feito essas implantações, tem trazido essas informações tão importantes, essas atualizações tão importantes para o novo processo, né? Então, eu acho que a DAB tem trazido isso, tem implantado isso e tem conscientizado os despachantes que eles precisam levar essa preocupação para os importadores e também do próprio grupo do despachante aduaneiro, conscientizado que tem alguns ainda que não estão crentes que esse novo processo vai entrar. E aí, pegar de surpresa é muito ruim. Então, a DAB tem realmente divulgado, tem disponibilizado canais muito importantes para a troca dessas informações, né? E a troca do grupo. Então, eu acho que a DAB está no caminho certo e tem participado desse novo processo, e o despachante, sim, vai precisar muito da DAB nesse novo processo de importação. Ok, muito obrigada, viu, Rodrigo, pela sua participação, e espero que você volte mais vezes. Estou aqui, espero poder estar sanando toda a dúvida do pessoal. Vocês têm meus contatos também. Se eu puder ajudar mais alguma coisa, a gente está aqui à disposição para poder conversar sempre que precisar. Quem sabe na do INPE não está aí, a gente está aqui de novo, né? Eu agradeço, Rodrigo, pela sua presença. Obrigado. Esse foi mais um informativo da DAB. Fique por dentro das informações. Nos sigam em nossas redes sociais e também através do site da DAB. Juntos, somos mais fortes. A DAB, Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil.